que é isto? Sussurrei, a voz mal audível. Estevão não respondeu. Em vez disso, virou-se para a Daniela, que estava a poucos passos, observando-nos com um sorriso que mal disfarçava a sua satisfação. Lúcia, não faças uma cena, disse ele, o tom cortante. Assina e pronto. É o melhor para nós dois. Antes de continuar, de onde nos lês? Escreve-nos nos comentários. Adoramos saber da nossa comunidade global. Se esta história te está a tocar o coração, convidamo-te a subscreveres. Todos os dias trazemos histórias novas que te farão vibrar. E diz-nos, o que achas até agora? O que farias no lugar da Lúcia? Não conseguia respirar. A pasta caiu ao chão, os papéis espalhando-se como folhas secas. Os murmúrios dos convidados pararam, e todos os olhares se fixaram em mim. A Daniela aproximou-se, o seu perfume caro enchendo o ar. Lúcia, querida, apanha isso. Não queremos um espetáculo, pois não? O seu tom era condescendente, como se eu fosse uma criança que acabara de partir um vaso. Mas então vi. O toque subitil da sua mão no braço do Estevão, a forma como ele não se afastou. Um relâmpago de compreensão atravessou-me. Não era apenas o divórcio, era ela, eles. Há quanto tempo? Perguntei, a voz a tremer de fúria. Há quanto tempo estão juntos? Os olhos da Daniela abriram-se ligeiramente, mas o seu sorriso não vacilou. Lúcia, não sei do que falas. Isto não é pessoal. É apenas negócios. Negócios. A palavra cravou-se em mim como uma faca. Negócios era o meu projeto solar, que eu tinha concebido durante 4 anos no laboratório da Novatec, que prometia levar energia limpa a comunidades rurais. Negócios era a minha vida, o meu casamento, o meu futuro. E eles estavam a destruí-lo à minha frente. Curvei-me, apanhei os papéis e apertei-os contra o peito. Não assinarei nada, disse, olhando o Estevão diretamente nos olhos. Não até me dizeres a verdade. Ele desviou o olhar e a Daniela soltou um riso baixo, quase cruel. Lúcia, não sejas dramática. Isto é pelo teu bem. Assina e segue em frente. Mas não podia. Não quando sentia que o chão sob os meus pés se desmoronava. Nessa noite, quando cheguei ao nosso apartamento no centro da cidade, as luzes estavam apagadas. O Estevão não estava. As suas coisas, a escova de dentes, o casaco favorito, até o portátil, tinham desaparecido. Deixei-me cair no sofá, ainda com o vestido de gala posto, os papéis de divórcio amarrotados na minha mão. O silêncio do apartamento era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido do frigorífico e pelo bater do meu próprio coração. Como chegamos aqui? Há 6 anos, o Estevão e eu éramos inseparáveis. Conhecemo-nos na universidade, numa aula de física avançada. Ele era um estudante de arquitetura com sonhos de construir cidades sustentáveis. Eu, uma engenheira obcecada com energia renovável. Juntos, planeávamos mudar o mundo. Mas em algum momento, ele mudou. E eu não vi isso acontecer. A lembrança do nosso primeiro encontro atingiu-me sem aviso. Estávamos num café boêmio no bairro de Alfama, a rir por causa de um café entornado, planeando um futuro onde as nossas ideias transformariam a região. Vamos fazer algo grande, Lúcia, disse-me então, os olhos brilhando de ambição. Tu e eu juntos. Agora, essa promessa sentia-se como uma mentira. O meu telemóvel vibrou, tirando-me dos pensamentos. Era uma mensagem da Clara, a minha melhor amiga e ex-colega na Novatec. Lúcia, estás bem? Ouvi o que aconteceu no jantar. Liga-me, por favor. Não conseguia falar, ainda não. Em vez disso, abri o portátil e verifiquei o correio eletrônico. Entre as mensagens de parabéns pela minha promoção, havia uma da Daniela, enviada nessa mesma manhã. Lúcia, devido a irregularidades no uso de recursos da empresa, o teu contrato com a Novatec foi terminado, com efeito imediato. Por favor, entrega o teu cartão de acesso amanhã. Despedida. Depois de 4 anos de noite sem dormir, de testes falhados, de convencer investidores céticos, tinham me despedido. E não qualquer despedimento. Acusavam-me de usar recursos da empresa para o meu projeto.
O mesmo projeto que a Daniela tinha elogiado publicamente como revolucionário. Mas o pior estava na assinatura digital no fim do correio. Propriedade intelectual da Novatec, registrada sob patente 48392-1. O meu projeto, o meu design, a minha vida, agora registrado em nome da Daniela. Fechei o portátil com tanta força que quase parti o ecrã. A fúria crescia no meu peito, misturada com uma clareza dolorosa. A Daniela não estava apenas a destruir a minha carreira, estava a roubar o meu trabalho. E o Estevão, o homem que jurou amar-me, era o seu cúmplice. Mas se pensavam que me renderia, estavam muito enganados. Não sabiam com quem se tinham metido. O amanhecer colava-se pelas persianas, pintando riscas douradas no chão do meu apartamento. Não tinha dormido. Os papéis de divórcio continuavam amarrotados sobre a mesa da sala, junto a uma chávena de café frio que não tinha tocado. A minha cabeça era um turbilhão, repetindo uma e outra vez a cena da noite passada. O sorriso falso da Daniela, o rosto esquivo do Estevão, a pasta castanha que destruiu tudo o que eu acreditava sólido. Mas para além da traição, o que me queimava era o correio da Daniela. O meu projeto, o meu sistema de energia solar portátil, registrado como propriedade da Novatec. O meu trabalho de anos, roubado num piscar de olhos. Levantei-me do sofá, os músculos rígidos pela tensão. Precisava de clareza, e não a encontraria aqui, rodeada dos fantasmas da minha vida com o Estevão. Agarrei o portátil, o telemóvel e um casaco, e saí em direção a uma pastelaria no bairro do Chiado, um canto tranquilo da cidade, onde os edifícios antigos se misturavam com a azáfama moderna. O aroma a café recém-moído e pão quentinho recebeu-me ao entrar. Encontrei uma mesa ao fundo, longe de olhares curiosos, e abri o portátil. Tinha de perceber o que se estava a passar. Antes de me mergulhar no meu plano, quero saber: de onde nos lês hoje? Partilha nos comentários. Adoramos conectar com a nossa comunidade. Se esta história te está a prender, subscreve para não perderes as próximas entregas. O que achas da decisão da Lúcia até agora? O que farias no seu lugar? Primeiro, verifiquei o registro da patente. Procurei o número que a Daniela tinha incluído no seu correio. 48321. O sistema de energia solar portátil, concebido para levar eletricidade a comunidades remotas, estava registrado em nome da Novatec, com Daniela Torres como inventora principal. Mas algo não batia certo. Os detalhes técnicos eram vagos, incompletos. A eficiência do painel solar estava indicada em 65%, quando o meu design alcançava 92% nos testes finais. As especificações do armazenamento da bateria também estavam erradas, como se alguém tivesse copiado apenas uma parte das minhas notas e preenchido as lacunas com suposições. Isto não era um erro administrativo. Era um roubo descarado, mas descuidado. Tirei o meu caderno de notas, onde tinha anotado cada etapa do projeto desde que comecei a trabalhar nele na garagem do nosso antigo apartamento. Cada teste, cada ajuste, cada noite sem dormir. Tinha guardado cópias dos meus diagramas num disco rígido externo, codificado com uma palavra-passe que nem o Estevão conhecia. Se a Daniela pensava que podia apresentar o meu sistema como seu sem os componentes-chave, estava prestes a cometer um erro monumental. Liguei a Clara, a minha melhor amiga, que tinha trabalhado comigo na Novatec até se demitir no ano passado, para abrir a sua própria consultoria tecnológica. Lúcia, estás bem? Atendeu ao primeiro toque, a voz carregada de preocupação. Juro que não conseguia acreditar no que me contaram do jantar. O que se passou? Não estou bem, admiti, a voz a quebrar-se. Clara, despediram-me. A Daniela diz que usei recursos da empresa para o meu projeto e agora registrou-o como seu, e o Estevão... Parei, o nó na garganta a apertar-se. Deu-me papéis de divórcio no meio do jantar, e acho que ele e a Daniela estão juntos. Silêncio do outro lado da linha. Depois um sussurro furioso. Que? Lúcia, isso é...
Isso é uma traição de níveis épicos. Como descobriste? Vi nos olhos deles, Clara. E a forma como a Daniela lhe tocou como se fosse seu. Mas não é só isso. Acho que planearam isto juntos. O meu despedimento, o roubo da patente, tudo. Contei-lhe sobre o correio, a patente incompleta, as especificações erradas. A Clara ouviu sem interromper, e quando terminei, soltou um suspiro longo. Lúcia, isto é uma conspiração. Mas se a patente está incompleta, tens uma vantagem. Tens provas de que o design é teu? Sim, disse, olhando para o disco rígido na minha mala. Tenho todos os meus apontamentos, vídeos dos testes, até fotografias do protótipo que construí em casa. Mas preciso de ajuda legal. Não sei por onde começar. Conheço alguém, disse a Clara. Tomás Rivera, um advogado especializado em propriedade intelectual. É um tubarão, mas do lado certo. Passo-te o contacto. E Lúcia, não deixes que isto te deite abaixo. És mais forte que eles. Desliguei com uma faísca de esperança, embora a dor continuasse ali, como uma ferida aberta. Liguei ao Tomás imediatamente. A sua assistente marcou-me uma consulta para essa mesma tarde. Enquanto esperava, revisei o meu correio pessoal, procurando qualquer rastro de comunicação com a Daniela, que pudesse apoiar o meu caso. Encontrei algumas mensagens antigas, onde ela me felicitava pelos avanços do projeto, mas nada explícito que dissesse que me tinha autorizado a desenvolvê-lo. A maioria das nossas conversas tinham sido pessoalmente, no seu gabinete, com o seu sorriso de tubarão e as suas promessas vazias. A lembrança de uma dessas reuniões atingiu-me com força. Foi há 3 meses, no seu gabinete do 32º andar, com vista para o skyline da cidade. Lúcia, isto é revolucionário, tinha-me dito, segurando um dos meus protótipos. Podíamos levar eletricidade a milhares de comunidades. Tu e eu, juntas, vamos mudar o mundo. As suas palavras tinham sido combustível para mim, uma engenheira que sonhava com impacto real. Mas agora via a verdade. A Daniela nunca quis partilhar o crédito. Só queria o meu trabalho. O toque do meu telemóvel tirou-me dos pensamentos. Era uma mensagem do Estevão. Lúcia, temos de conversar. Estou no apartamento. Onde estás? O meu pulso acelerou. Não o queria ver, não depois do que tinha feito. Mas uma parte de mim precisava de respostas. Quando começou isto? Como pôde trair-me assim? Respondi. Não estou em casa. Encontra-me na pastelaria do Chiado agora. Chegou meia hora depois, com o mesmo fato amarrotado da noite passada e olheiras marcadas. Sentou-se à minha frente, evitando o meu olhar. Lúcia, peço desculpa. Começou, a voz baixa. Não queria que acontecesse assim. Assim como, Estevão? Cortei, o tom afiado. Entregando-me papéis de divórcio à frente de todos? Ou roubando o meu projeto com a tua amante? Ficou imóvel, como se lhe tivesse dado uma bofetada. Não é o que pensas. A Daniela e eu... Não é uma aventura. É complicado. Explica-mo então, disse cruzando os braços. Porque de onde estou, parece que planeaste destruir a minha vida para ficares com o meu trabalho e com ela. Não é isso, insistiu, passando uma mão pelo cabelo. O projeto... A Daniela disse que legalmente pertence à Novatec, que usaste os recursos deles. Disse que era melhor para todos se ela o gerisse. E o divórcio? Pensei que seria mais fácil para ti se o fizéssemos rapidamente. Mais fácil? O meu riso foi amargo, quase um soluço. Estevão, passei 4 anos a construir esse sistema. Desenhei-o na nossa garagem, com os meus próprios materiais. E tu? Quando começaste a deitar-te com ela? O seu rosto decompôs-se. Não estou... Não é o que pensas. Simplesmente aconteceu. Uma noite, a trabalhar num contrato. Não planeei que acontecesse. E o projeto? Sabias que a Daniela o ia registrar como seu? Hesitou, e essa pausa denunciou-o. Ela disse que era o melhor para a empresa, que tu não conseguirias geri-lo sozinha. Inclinei-me para ele, a voz baixa e trêmula.
Esse sistema pode levar eletricidade a milhões de pessoas, Estevão. É o meu legado, e tu ajudaste a roubá-lo. Não respondeu. Apenas baixou o olhar, e nesse silêncio, senti que algo dentro de mim se partia para sempre. Levantei-me, deixando o café intocado. Não voltes ao apartamento, disse. E não me ligues, isto não acabou. Caminhei sob o sol ardente da cidade, com o coração a bater tão forte que mal ouvia o ruído dos carros. Não ia deixar que me destruíssem. A Daniela e o Estevão tinham subestimado a pessoa errada. Nessa tarde, no gabinete de Tomás Rivera, um homem de cerca de 40 anos com olhos aguçados e uma calma que inspirava confiança, contei-lhe tudo. Mostrei-lhe as minhas notas, os vídeos do protótipo, as fotografias da minha garagem convertida em laboratório. Isto é sólido, disse folheando os meus documentos. Se conseguires provar que desenvolveste os componentes-chave fora da Novatec, a patente da Daniela não se sustentará. Mas precisamos de nos mexer rapidamente. Se estão a tentar vender este sistema, podem estar à procura de investidores já. Achas que posso recuperá-lo? Perguntei, a voz a tremer de esperança e medo. Mais que isso, disse o Tomás, sorrindo pela primeira vez. Acho que podes fazer com que paguem pelo que tentaram fazer-te. Saí do seu gabinete com um plano a formar-se na minha mente. A Daniela e o Estevão pensavam que me tinham derrotado, mas só tinham acendido uma faísca. Ia recuperar o meu projeto, a minha vida, e mostrar-lhes que ninguém brinca com Lúcia Vargas e sai ileso. O ar na cidade estava carregado de umidade, como se uma tempestade se avizinhasse. Caminhava pelas ruas do Chiado, com o eco da reunião com Tomás Rivera a ecoar na minha cabeça. As suas palavras, podes fazer com que paguem, eram um farol na escuridão, mas também uma lembrança de quanto estava em jogo. O meu projeto, o meu sistema de energia solar portátil, não era apenas um conjunto de painéis e baterias. Era o meu sonho de levar luz a quem vivia na penumbra, a comunidades esquecidas nas serras e florestas do nosso país. A Daniela e o Estevão não só me tinham roubado o meu trabalho, tinham tentado apagar o meu propósito. Mas eu não era de quem se rende. Regressei ao apartamento ao entardecer, quando as luzes da cidade começavam a acender-se como pirilampos num campo. O silêncio do lugar atingiu-me novamente. Sem as coisas do Estevão, o espaço sentia-se vazio, como se alguém tivesse arrancado uma parte da minha história. Sentei-me no chão, em frente ao cofre onde guardava o meu disco rígido externo. Tirei-o com cuidado, como se fosse um artefacto sagrado, e liguei-o ao portátil. Ali estava tudo. Os planos detalhados, os vídeos dos testes, as notas rabiscadas à meia-noite quando uma ideia me despertava. Cada ficheiro era uma prova de que o sistema era meu, criado com as minhas mãos, a minha mente, o meu coração. Abri um vídeo de há 6 meses, gravado na garagem do nosso antigo apartamento. A minha voz soava cansada, mas entusiasmada enquanto explicava como o novo design da bateria podia armazenar energia durante 3 dias sem recarga. Ao fundo, ouvia-se o Estevão a entrar com uma pizza. Lúcia, ainda estás com isso? Dizia rindo. Vem comer, gênio. Ri-me com ele, então, pensando que éramos uma equipa. Agora, essa lembrança era uma faca no peito. Fechei o vídeo e limpei as lágrimas que não sabia que tinham caído. Antes de seguir, de onde nos acompanhas hoje? Deixa-nos um comentário. Adoramos saber da nossa comunidade global. Se esta história te está a comover, subscreve para mais relatos que te vão prender. O que pensas da luta da Lúcia? Como enfrentarias uma traição assim? Partilha a tua opinião, queremos ler-te. O meu telemóvel vibrou, tirando-me dos pensamentos. Era uma mensagem da Clara. O Tomás disse-me que te reuniste com ele. Como foi? Precisas de alguma coisa? Respondi rapidamente. Foi bem. Tenho provas, Clara. Mas preciso de um favor. Podes ajudar-me a rever os servidores da Novatec? Acho que a Daniela deixou um rasto. A sua resposta chegou em segundos. Isso é arriscado, but estou dentro. Vemo-nos em minha casa numa hora. A Clara vivia num loft no bairro de Santos, um local cheio de plantas e arte moderna que sempre me fazia sentir que entrava num oásis. Quando cheguei,
Já tinha o portátil aberto, com linhas de código a correr no ecrã. Lúcia, isto é uma loucura, disse, sem levantar a vista. Aceder aos servidores da Novatec sem autorização é ilegal. Se nos apanharem, não nos vão apanhar, disse, sentando-me ao seu lado. As minhas credenciais de acesso ainda funcionam. Não desativaram a minha conta depois do despedimento. A Daniela não é tão esperta como pensa. A Clara arqueou uma sobrancelha. Isso é um descuido enorme, ou uma armadilha. Tens a certeza disto? Não tenho a certeza de nada, admiti. Mas não vou deixar que saiam impunes. Se a Daniela está a usar o meu projeto para atrair investidores, deve haver correios, documentos, algo que a ligue ao Estevão e ao roubo da patente. A Clara suspirou, mas os seus dedos já voavam sobre o teclado. Está bem, mas se isto correr mal, digo que me obrigaste. Sorri pela primeira vez em dias. Negócio feito. Ligamos o meu portátil ao seu sistema, usando uma rede segura que a Clara tinha configurado. As minhas credenciais funcionaram, e em minutos estávamos dentro dos servidores da Novatec. O meu coração batia com força enquanto navegávamos por pastas de projetos, correios arquivados e registros financeiros. Encontramos uma pasta chamada Projeto Salvida, o nome que eu tinha dado ao meu sistema. Dentro, havia documentos com o meu nome apagado, substituído pelo da Daniela. Mas o que me fez suster a respiração foi um correio enviado há 2 semanas a um grupo de investidores estrangeiros. Estimados senhores, escrevia a Daniela, a Novatec está pronta para apresentar o Solvida, um sistema de energia solar portátil que revolucionará o acesso à eletricidade em regiões remotas. Em anexo encontrarão as especificações iniciais. Estamos abertos a discutir um investimento inicial de 40 milhões para acelerar a produção. O ficheiro anexo era uma cópia incompleta dos meus planos, com os mesmos erros que tinha visto na patente. É ela, sussurrei. Está a vender o meu projeto como se fosse seu. A Clara apontou para outro correio, este dirigido ao Estevão. Está tudo pronto. A Lúcia não suspeita de nada. Assim que a despedirmos, podemos avançar com os investidores. A tua parte será de 25% quando fecharmos o negócio. Não estragues isto. A data era de há 1 mês. O meu estômago retorceu-se. O Estevão não só sabia do plano, era um participante ativo. Lúcia, disse a Clara, a voz suave, mas firme. Isto é grande. Não só te roubaram o projeto, estão a montar uma burla milionária. Tens de levar isto à polícia. Ainda não, disse, a minha mente a correr a 1000 a hora. Se for a polícia agora, a Daniela pode destruir as provas. Preciso de mais, algo que a afunde completamente. A Clara franziu o sobrolho. O que estás a pensar? Sabotagem, disse, quase num sussurro. Se a Daniela está a apresentar um sistema incompleto aos investidores, podemos fazer com que falhe. Posso carregar especificações falsas nos servidores da Novatec. Quando tentarem demonstrar que o sistema funciona, vão espatifar-se. A Clara ficou a olhar para mim, os olhos abertos de incredulidade. Isso é brilhante e arriscado. Se te descobrirem, podes acabar na prisão. Só se me apanharem, respondi, com uma determinação que mal reconhecia em mim mesma. E não vão apanhar-me, porque tudo o que vou carregar será da minha própria conta. Tecnicamente, estou a modificar ficheiros que criei. Passamos as 3 horas seguintes a trabalhar em silêncio. Modifiquei os planos do Solvida, alterando o detalhe-chave. A composição química das células solares, os algoritmos de armazenamento, a configuração dos painéis. As alterações eram subtis, mas suficientes para que o sistema produzisse apenas 50% da energia prometida. Qualquer pessoa que não conhecesse o meu design original pensaria que eram erros menores, não sabotagem. Quando terminamos, a Clara olhou para mim com uma mistura de admiração e preocupação. És um gênio maléfico, disse. Mas, Lúcia, isto não é só contra a Daniela. É contra o Estevão também. Estás preparada para isso? Pensei no Estevão.
nas noites que passamos a sonhar juntos, nas promessas que agora eram cinzas. Não há volta atrás, disse. Ele escolheu o seu lado. Nessa noite, voltei ao apartamento com uma estranha mistura de adrenalina e vazio. Sentei-me na sala, olhando para os papéis de divórcio. Não os assinaria. Ainda não. Não até ter justiça. O meu telemóvel vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Vargas, sou o detetive Raul Mendoza, da Polícia Metropolitana. Precisamos de conversar sobre um incidente na Novatec ontem à noite. O seu nome apareceu no relatório. O meu coração parou. Um incidente. Tinham descoberto o meu acesso aos servidores? Respondi com dedos trêmulos. Do que se trata? Estive em casa ontem à noite. A sua resposta chegou rapidamente. Alguém entrou no edifício da Novatec depois de horas e acedeu aos servidores do projeto Sol Vida. Dado que foi despedida recentemente, precisamos de lhe fazer algumas perguntas. Pode vir à esquadra amanhã? Não dormi nessa noite. A ideia de me acusarem de algo que não fiz, ou pior, de algo que fiz, manteve-me acordada, com o coração a bater como um tambor. Mas no meio do medo, uma faísca de claridade. A Daniela estava a jogar sujo. Se me acusavam de um roubo, era porque ela queria desviar a atenção. E isso significava que estava nervosa, que sabia que eu era uma ameaça. Na manhã seguinte, apresentei-me na esquadra com a minha melhor cara de inocência. O detetive Mendoza era um homem de meia idade, com olhos cansados, mas penetrantes. Senhora Vargas, disse, apontando para uma cadeira numa sala de interrogatórios. Ontem à noite, alguém entrou na Novatec e manipulou ficheiros do projeto Sol Vida. As câmaras mostram uma pessoa da sua estatura, mas não temos um rosto claro. Onde esteve ontem à noite entre as 22h e as 2h da madrugada? Em casa, disse, mantendo a voz firme. Sozinha. O meu marido, ex-marido, mudou-se ontem. O Mendoza anotou algo no seu bloco. Sozinha? Isso é conveniente. A sua chefe, Daniela Torres, diz que estava furiosa com o seu despedimento. Que podia ter querido sabotar o projeto. Sabotar? Permiti-me um riso amargo. Detetive, esse projeto é meu. Eu desenhei-o. Se alguém o está a sabotar, é a Daniela, que o registrou como seu sem o meu consentimento. O Mendoza arqueou uma sobrancelha. Essa é uma acusação séria. Tem provas? Estou a trabalhar nisso, disse. Mas garanto-lhe que não entrei na Novatec ontem à noite. Pode verificar o meu telemóvel, o meu portátil, o que for. Estava em casa. Saí da esquadra com o coração na garganta, mas também com uma certeza. A Daniela estava desesperada. E eu estava um passo mais perto de recuperar o que era meu. A cidade amanheceu envolvida numa névoa espessa, como se quisesse ocultar os seus segredos. Acordei com o sabor amargo da suspeita na boca, ainda a ecoar com as palavras do detetive Mendoza. Alguém tinha entrado na Novatec, e a Daniela estava a tentar culpar-me. Mas não era tonta. Se ela e o Estevão pensavam que podiam incriminar-me para proteger a sua fraude, estavam a subestimar-me. Vesti-me com jeans e uma blusa simples, nada que gritasse culpada, e preparei-me para o dia mais importante da minha vida desde o jantar da minha promoção. Hoje não só me ia defender, ia contra-atacar. Enquanto tomava um café rápido na cozinha, verifiquei o telemóvel. Tinha uma mensagem do Tomás, o advogado. Lúcia, reuni mais provas dos registros públicos da Novatec. A Daniela criou uma empresa fantasma, Sol Energia S.A., há um mês. O Estevão aparece como sócio com 25%. Liga-me. O meu coração deu um sobressalto. Uma empresa fantasma. Isso explicava como planeavam vender o meu projeto sem deixar rasto até a Novatec. Mas também era uma fenda no seu plano, uma que eu podia explorar. Antes de seguir, quero saber. De onde nos lês hoje? Escreve-nos nos comentários. Adoramos conectar com a nossa comunidade global. Se esta história te está a aprender, subscreve para não perderes o que vem. O que achas da coragem da Lúcia? Como enfrentarias alguém que tenta culpar-te pelos seus próprios erros? Conta-nos a tua opinião.
Liguei ao Tomás imediatamente. Sol Energia S.A.? Perguntei, mal contendo a fúria na voz. Quão sólido é isto? Muito sólido, respondeu o Tomás, o tom calmo mas firme. Encontrei documentos que ligam a Daniela e o Estevão a transferências bancárias suspeitas. Tem estado a mover dinheiro das contas de investigação da Novatec para esta empresa. Mas há mais. Estão a negociar com um grupo de investidores do Dubai. Prometeram uma demonstração do sistema Sol Vida na próxima semana. Se não tiveres um protótipo funcional até lá, podem fechar o negócio. Não tem um protótipo funcional, disse apertando o telemóvel. Os planos que roubaram estão incompletos, e eu carreguei especificações falsas nos seus servidores ontem à noite. Quando tentarem mostrar o sistema, vai falhar. O Tomás soltou um assobio baixo. Isso é audacioso, Lúcia, mas perigoso. Se te descobrirem a manipular os seus servidores, podem usar isso contra ti. Eu sei, admiti. Mas não me vão descobrir. Usei a minha própria conta, e as alterações são tão subtis que parecerão erros técnicos. Preciso que a sua demonstração falhe, Tomás. É a minha única forma de provar que o sistema é meu. Percebo, disse. Vou preparar uma impugnação formal da patente. Com as tuas provas, os vídeos, as notas, o protótipo, podemos provar que tu desenvolveste o sistema primeiro. Mas precisamos de tempo. Mantenha um perfil baixo e não faças mais nada. Arriscado por agora. Desliguei. Mas a ideia de manter um perfil baixo sentia-se impossível. A Daniela e o Estevão estavam a mover peças num tabuleiro que eu apenas começava a entender. Precisava de mais informação. E para isso, precisava de alguém que pudesse ir além dos servidores e dos documentos legais. Liguei a Diogo Salazar, um investigador privado que a Clara me tinha recomendado. É caro, mas o melhor, tinha-me dito. Se há sujidade, ele encontra-a. Encontrei-me com o Diogo num parque à beira da cidade, onde as árvores altas bloqueavam o ruído do trânsito. Era um homem de cerca de 50 anos, com o cabelo grisalho e um olhar que parecia atravessar paredes. Contei-lhe tudo, o despedimento, a patente roubada, a empresa fantasma, a traição do Estevão. Não omiti nada, nem sequer a dor que ainda me apertava o peito ao pensar no meu marido, ex-marido, com a Daniela. Isto é um desastre, disse o Diogo tomando notas numa caderneta gasta. Mas também é uma mina de ouro. Uma empresa fantasma, transferências bancárias, uma patente fraudulenta. Isto não é só roubo de propriedade intelectual, Lúcia. Isto é fraude corporativa, talvez lavagem de dinheiro. O que queres que encontre? Tudo, disse, a voz firme apesar do nó na garganta. Quero saber há quanto tempo a Daniela planeia isto. Quero provas da sua relação com o Estevão. Quero saber quem mais está envolvido. E preciso que seja rápido. O Diogo assentiu. Isto vai custar. Mas se o que dizes é verdade, terás o suficiente para os enterrar. Dá-me uma semana. 5 dias, disse. Os investidores chegam numa semana. E preciso de estar pronta. Negócio feito, respondeu, com um sorriso que era mais de lobo que de homem. Nessa noite, encerrei-me na garagem do meu novo apartamento, um espaço pequeno mas funcional que tinha convertido no meu laboratório improvisado. Tirei o meu protótipo do Sol Vida, coberto com uma lona num canto. Era uma caixa compacta de metal e vidro, não maior que uma mala, com painéis solares dobráveis e uma bateria que podia alimentar uma aldeia pequena durante dias. Tinha-o construído com as minhas poupanças, peça por peça, em noites roubadas ao sono. Enquanto o ligava, o zumbido suave do sistema trouxe-me uma lembrança. O Estevão a entrar na garagem com uma cerveja na mão, rindo enquanto me via ajustar os painéis. És um gênio, Lúcia, disse-me então. Isto vai mudar o mundo. Agora, essas palavras eram um eco cruel. Passei horas a rever o protótipo, certificando-me de que estava pronto para uma demonstração. Se a Daniela ia falhar frente aos investidores, eu precisava de estar preparada para mostrar a versão real do Sol Vida. Gravei um novo vídeo, explicando cada componente, cada inovação. Se chegasse o momento de me confrontar com ela num tribunal
ou frente aos investidores, queria que não houvesse dúvidas de que o sistema era meu. O toque do meu telemóvel sobressaltou-me. Era o Estevão. Lúcia, por favor, falemos. Sei que está zangada, mas posso explicar. Hesitei, o dedo a flutuar sobre o ecrã. Uma parte de mim queria ignorá-lo, mas outra precisava de respostas. Respondi. Amanhã, 10 horas, no parque em frente à Nova Tech. Não tragas a Daniela. Não dormi nessa noite. A minha mente era um turbilhão de lembranças e planos. Lembrei-me da nossa lua de mel na costa, correndo descalços pela praia, prometendo-nos um futuro cheio de sonhos partilhados. Em que momento se partiu tudo? Quando decidiu o Estevão que o dinheiro valia mais que a nossa vida juntos? Na manhã seguinte, cheguei ao parque antes da hora. O ar cheirava a relva molhada e café dos carrinhos ambulantes. O Estevão apareceu pontual, com as mãos nos bolsos e uma expressão que misturava culpa e cansaço. Lúcia, disse, parando a alguns passos de mim. Obrigado por vires. Não estou aqui por ti, disse cruzando os braços. Diz-me a verdade, Estevão. Quando começaste com a Daniela? E por que me traíste? Passou uma mão pelo rosto, como se quisesse apagar o que estava prestes a dizer. Não queria que terminasse assim. A Daniela e eu, foi um erro. Uma noite, a trabalhar num contrato de design para a Nova Tech. Ela disse-me que o projeto Solvida era demasiado grande para ti, que precisavas de ajuda para o levar ao mercado. Disse que a Nova Tech tinha direito à patente porque usaste os seus laboratórios. E acreditaste nela? A minha voz tremeu de incredulidade. Estevão, esse sistema desenhei-o em casa. Os componentes-chave, as fórmulas, tudo isso é meu. Como pudeste ajudá-la a roubar-mo? Não vi isso como roubo, disse, a voz a quebrar-se. Ela disse que era o melhor para a empresa, para nós. Prometeu que teríamos uma parte do negócio, que podíamos recomeçar. Uma casa maior, viagens, tudo o que sonhávamos. À custa do meu trabalho? Da nossa vida? As lágrimas queimavam os meus olhos, mas não as deixei cair. Estevão, tu eras o meu lar, e destruíste-o. Lúcia, peço desculpa, disse dando um passo na minha direção. Não sabia que ela iria tão longe. A Daniela disse que não te faríamos mal, que só... Para, cortei-o. Não quero as tuas desculpas. Quero saber uma coisa. Sabias que a Daniela criou a Sol Energia S.A.? Que está a mover dinheiro da Nova Tech para financiar a sua burla? O seu rosto empalideceu. Sol Energia? Não, ela não me disse nada sobre isso. O teu nome está nos documentos, Estevão. É sócio com 25%. Não sabias mesmo, ou só finge ser inocente? Ficou em silêncio, e esse silêncio foi mais revelador que qualquer palavra. Lúcia, eu não queria que terminasses assim. Por favor, deixa-me arranjar isto. Não há nada para arranjar, disse dando um passo atrás. Tu escolheste o teu caminho, agora assume as consequências. Virei-me e caminhei para o meu carro, com o coração a bater tão forte que mal ouvia o ruído da cidade. O Estevão não me seguiu, e pela primeira vez senti que estava a cortar o último fio que nos unia. Mas não era o fim, era o começo do meu contra-ataque. Nessa tarde, recebi um correio do Diogo, o investigador privado. Encontrei algo grande. Encontra-te comigo amanhã. Traz café. Isto vai rebentar-te a cabeça. Enquanto lia, uma faísca de esperança acendeu-se no meu peito. A Daniela e o Estevão pensavam que me tinham derrotado, mas estavam prestes a descobrir que eu jogava para ganhar. A cidade vibrava sob um céu plúmbeo, com nuvens que ameaçavam rebentar a qualquer momento. Acordei com o peso dos últimos dias a esmagar-me o peito, mas também com uma faísca de determinação que não tinha sentido há muito tempo. A mensagem do Diogo, o investigador privado, ecoava na minha cabeça. Encontrei algo grande. Não sabia o que era, mas se fosse metade do explosivo que prometia, podia ser a arma que precisava para derrubar a Daniela e o Estevão. Vesti-me rapidamente, optando por uma camisa branca e jeans escuros, e meti o meu disco rígido externo na mochila.
Hoje não ia ser apenas uma espectadora. Ia tomar o controlo. Enquanto conduzia até ao ponto de encontro com o Diogo, um restaurante modesto no bairro da Graça, onde o aroma a bifanas e café enchia o ar, a minha mente repasava cada detalhe. A empresa fantasma, Sol Energia S.A., as transferências bancárias, a patente fraudulenta. A Daniela e o Estevão tinham tecido uma rede de mentiras, mas toda a rede tem buracos, e eu estava decidida a encontrá-los todos. Cheguei ao restaurante com um café na mão, como o Diogo tinha pedido. Ele já estava ali, sentado numa mesa ao fundo, com uma pasta gasta ao seu lado. Os seus olhos, sempre alerta, vasculharam a sala antes de se pousarem em mim. Lúcia, disse, com um sorriso que era mais de satisfação que de alegria. Senta-te. Vais gostar disto. Antes de seguir, de onde nos lês hoje? Escreve-nos nos comentários. Adoramos saber de onde nos acompanha a nossa comunidade. Se esta história te está a aprender, subscreve para não perderes o que vem. O que pensas da determinação da Lúcia? Como lidarias com uma descoberta que muda tudo? Partilha a tua opinião, queremos saber. O Diogo abriu a pasta e tirou uma carpeta grossa, cheia de documentos e fotografias. Isto é o que encontrei, disse, deslizando a carpeta para mim. A Daniela Torres não só está a roubar o teu projeto, está metida num esquema muito maior. A Sol Energia S.A. não é só uma empresa fantasma, é uma fachada para desviar fundos da Novatec. Encontrei transferências de mais de 3 milhões de euros das contas de investigação da empresa para contas offshore. E adivinha quem assinou a maioria desses movimentos? O Estevão, disse, a voz mal um sussurro. O nome queimou-me ao pronunciá-lo. Exato, disse o Diogo, apontando para uma folha com extratos bancários. O teu ex-marido, aparece como cofundador da Sol Energia, mas também como signatário em várias dessas transações. A Daniela usou-o como pantala, mas ele não é tão inocente como quer parecer. Sabia exatamente o que estava a fazer. Folheei os documentos, o pulso a acelerar. Havia correios entre a Daniela e um contacto no Dubai, prometendo um sistema de energia solar revolucionário em troca de um investimento inicial de 40 milhões. Também havia mensagens entre a Daniela e o Estevão, algumas tão recentes como a semana passada. Uma delas fez-me parar em seco. Assim que despedirmos a Lúcia, podemos mover o projeto sem problemas. Os investidores estão ansiosos. Não deixes que ela suspeite de nada. A data era de 1 mês antes do jantar da minha promoção. Isto é uma conspiração, disse, a voz a tremer de fúria e dor. Planearam tudo. O meu despedimento, o divórcio, o roubo do meu projeto, tudo. O Diogo assentiu. E há mais. Encontrei evidência de que a Daniela tem estado a fazer isto durante anos. O Solvida não é o primeiro projeto que tenta reclamar como seu. Há 2 anos, uma engenheira da Novatec, Paula Guzmán, foi despedida sob acusações semelhantes. O projeto dela, um sistema de reciclagem de água, também foi patenteado pela Daniela. A Paula processou, mas não tinha as provas que tu tens. Perdeu tudo. Fechei os olhos, sentindo uma onda de náuseas. Não era só sobre mim. A Daniela era um predador, destruindo carreiras para alimentar a sua ambição. E o Estevão, o homem que jurou amar-me, era o seu cúmplice. O que mais tens? Perguntei, abrindo os olhos. O Diogo tirou uma pen USB. Gravações. Uma das minhas fontes na Novatec instalou um microfone no gabinete da Daniela. Não é estritamente legal, mas... Fez uma pausa, com um sorriso astuto. Digamos que não acredito que me vás levar a tribunal por isto. Ouvi isto. Liguei a pen ao meu portátil, pus os auscultadores e reproduzi o ficheiro. A voz da Daniela encheu os meus ouvidos, clara e fria. Os investidores chegam na segunda-feira. Precisamos que o protótipo funcione, Estevão. Senão, estamos acabados. Depois, a voz do Estevão tensa. O sistema não está a dar os números que prometemos. Os painéis só produzem metade da energia. Tens a certeza de que os planos estão corretos? A Daniela respondeu com um bufido.
São os planos da Lúcia. Ela cometeu um erro, não nós. Continua a trabalhar nisso. Não podemos permitir que ela cheire sangue. Parei a gravação, as mãos a tremer. Não era um erro. Eram as minhas especificações falsas, as que carreguei nos servidores da Novatec. A Daniela e o Estevão estavam a cair diretamente na minha armadilha, mas também estavam desesperados. E o desespero tornava-os perigosos. Isto é ouro, Diogo, disse guardando a pen com cuidado. Consegues arranjar mais gravações? Já estou nisso, disse. Mas cuidado, Lúcia. A Daniela não é estúpida. Se suspeitar que estás por trás disto, pode contra-atacar. E com o incidente na Novatec, já estão a tentar culpar-te. Assenti, a mente a correr a 1000 a hora. Preciso de mais uma coisa. Consegues rastrear os movimentos da Daniela e do Estevão esta semana? Quero saber onde estão, com quem se reúnem, tudo. O Diogo sorriu. Isso está dentro da minha especialidade. Dá-me 2 dias. Saí do restaurante com a carpeta e a pen USB apertadas contra o peito. A cidade parecia mais viva agora, como se o zumbido dos carros e o murmúrio das pessoas fossem um eco da minha própria determinação. A Daniela e o Estevão pensavam que me tinham partido, mas só tinham acendido um fogo que não conseguiam apagar. Nessa noite, encontrei-me com a Clara no seu loft. Mostrei-lhe os documentos e fiz-a ouvir a gravação. Isto é maior do que pensávamos, disse, os olhos abertos de incredulidade. Lúcia, isto não é só sobre a tua patente. Estão a cometer fraude massiva. Podes levá-los para a prisão. É isso que quero, disse, a voz firme. Mas primeiro, preciso que fale em frente aos investidores. Se o sistema não funcionar, perdem a credibilidade, e eu posso apresentar o meu protótipo como a versão real. A Clara franziu o sobrolho. É arriscado. Se os investidores descobrirem que manipulaste os planos, podem acusar-te de sabotagem. Por isso preciso que tudo pareça um erro da Daniela, disse. Ela roubou os planos. Ela apresentou uma patente incompleta. Quando o sistema falhar, será culpa dela, não minha. A Clara assentiu lentamente. És um gênio, mas também estás a brincar com fogo. O que precisas que faça? Quero que verifiques os servidores outra vez, disse. Certifica-te de que as minhas especificações falsas estão em todos os ficheiros que a Daniela possa usar para a demonstração. E se conseguires, encontra uma forma de rastrear qualquer mudança que ela faça. Quero saber se está a tentar corrigir os erros. Isso posso fazer, disse a Clara, já a abrir o portátil. Mas Lúcia, e o Estevão? Isto vai destruí-lo também. Pensei no Estevão, no seu rosto pálido no parque, nas suas desculpas vazias. Ele escolheu isto, disse, a voz mais fria do que esperava, que enfrente as consequências. Trabalhamos até a meia-noite, certificando-nos de que cada ficheiro nos servidores da Novatec estava contaminado com as minhas especificações falsas. Enquanto a Clara tecleava, eu revisei os meus próprios ficheiros, preparando uma apresentação impecável do meu protótipo. Se tudo corresse bem, os investidores veriam o fracasso da Daniela e depois conheceriam a verdade. Que eu era a verdadeira inventora do Solvida. Quando terminei, fiquei a olhar para o ecrã, com uma lembrança que me atingiu sem aviso. Há 2 anos, o Estevão e eu tínhamos viajado para uma aldeia na serra, onde a eletricidade era um luxo. Uma anciã tinha nos dado um chá de ervas, agradecida porque o meu protótipo tinha acendido uma lâmpada na sua casa. Isto é um milagre, disse-nos com lágrimas nos olhos. O Estevão tinha me abraçado nessa noite sussurrando. Estás a fazer algo grande, Lúcia. Tenho orgulho em ti. Agora, essas palavras eram um eco de uma vida que já não existia. O telemóvel vibrou, tirando-me dos pensamentos. Era uma mensagem do Diogo. A Daniela e o Estevão reuniram-se com um consultor técnico esta manhã. Estão desesperados para fazer o sistema funcionar. Envio-te os detalhes amanhã. Sorri, embora o coração continuasse pesado. Estavam a cair na minha armadilha, e eu estava pronta para a próxima jogada. A cidade parecia conter a respiração sob um céu acinzentado, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer.
Era segunda-feira de manhã, e faltavam apenas 3 dias para a demonstração da Daniela perante os investidores do Dubai. O meu plano estava em marcha. Os servidores da Novatec estavam contaminados com especificações falsas. O meu protótipo estava pronto para brilhar. E o Diogo, o investigador privado, tinha me prometido mais provas que podiam afundar a Daniela e o Estevão para sempre. Mas a pressão apertava-me o peito como uma prensa. Cada passo que dava era um risco, e o medo de me enganar seguia-me como uma sombra. Acordei no meu apartamento com o zumbido do telemóvel. Era uma mensagem do Diogo. Tenho as gravações e mais documentos. Encontra-te comigo no café da Praça do Comércio às 10 horas. Isto é dinamite. O meu coração deu um salto. Dinamite era exatamente o que precisava. Vesti-me com um casaco leve e jeans, tentando projetar uma calma que não sentia, e saí em direção à praça. O ar cheirava a chuva iminente, e as ruas estavam cheias de gente apressada, com guarda-chuvas na mão e rostos tensos. Sentia-me como uma delas, correndo contra o tempo, mas a minha corrida era pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha verdade. Cheguei ao café, um local com paredes de azulejo e mesas de mármore gasto, onde o aroma a café português era quase avassalador. O Diogo estava num canto, com a sua pasta já aberta e um café fumegante à frente. Lúcia, disse, levantando a vista. Senta-te. Isto é maior do que pensávamos. Sentia-me como uma delas, correndo contra o tempo, mas a minha corrida era pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha verdade. Cheguei ao café, um local com paredes de azulejo e mesas de mármore gasto, onde o aroma a café português era quase avassalador. O Diogo estava num canto, com a sua pasta já aberta e um café fumegante à frente. Lúcia, disse, levantando a vista. Senta-te. Isto é maior do que pensávamos. Antes de seguir, de onde nos lês hoje? Partilha nos comentários. Adoramos conectar com a nossa comunidade global. Se esta história te está a emocionar, subscreve para não perderes o que vem. O que achas da estratégia da Lúcia? Achas que está a ir longe demais? Ou é justo o que precisa para recuperar o que lhe roubaram? Dá-nos a tua opinião. O Diogo empurrou uma nova carpeta para mim, desta vez mais grossa que a anterior. Encontrei registros financeiros que confirmam que a Daniela tem estado a desviar fundos da Novatec há mais de 1 ano, disse, a voz baixa, mas carregada de intensidade. Não só para a Sol Energia S.A., mas para outras empresas fantasma que criou nas Caraíbas. Estamos a falar de pelo menos 5 milhões de euros que desapareceram dos orçamentos de investigação. E o Estevão, ele assinou vários dos contratos que autorizaram essas transferências. Folheei os documentos, o pulso a acelerar. Havia extratos bancários, correios eletrônicos, até um contrato assinado pelo Estevão que o nomeava consultor da Sol Energia S.A., com uma compensação de 250 mil euros por serviços prestados. Mas o que me fez parar em seco foi uma fotografia. A Daniela e o Estevão num iate, a rir, com taças de champanhe na mão. A data no canto da imagem era de há 3 meses, quando o Estevão me dizia que estava a trabalhar até tarde num projeto de arquitetura. Isto é... A minha voz quebrou-se, e tive de tomar um gole de café para me estabilizar. É mais que uma aventura, é uma aliança criminosa. O Diogo assentiu. E não são os únicos. Há um terceiro jogador, Ricardo Montes, um consultor técnico que a Daniela contratou para arranjar os problemas com o protótipo. Conheci-o na minha investigação. É um tipo sem escrúpulos, conhecido por trabalhar com empresas que querem resultados rápidos, sem importar como. Acho que a Daniela o trouxe para tentar reconstruir o teu sistema a partir dos planos roubados. Mas não conseguem, disse, com uma faísca de satisfação. Sem a minha fórmula para as células solares, o sistema não alcançará a eficiência que prometeram. E com as especificações falsas que carreguei, estão condenados a falhar. O Diogo sorriu, mas havia preocupação nos seus olhos. Isso é verdade, mas tem cuidado, Lúcia. O Montes é astuto. Se descobrir que os planos estão manipulados, pode rastrear as alterações até ti.
E a Daniela não vai ficar de braços cruzados. Já está a tentar culpar-te pelo suposto roubo na Novatec. Se te apanharem, podem acusar-te de sabotagem corporativa. Assenti, sentindo o peso das suas palavras. Eu sei. Mas não vou recuar agora. Tens as gravações? O Diogo passou-me outra pen USB. Ouve isto quando estiveres sozinha. É uma conversa entre a Daniela, o Estevão e o Montes. Vai dar-te uma ideia de quão desesperados estão. Regressei ao apartamento com a carpeta e a pen USB. A mente a correr a 1000 a hora. Encerrei-me no meu laboratório improvisado na garagem, liguei a pen ao portátil e pus os auscultadores. A voz da Daniela foi a primeira a encher o silêncio, cortante como uma faca. Montes, o sistema não está a funcionar. Os painéis mal produzem 50% da energia que prometemos. Os investidores chegam em 3 dias, e se não tivermos algo funcional, estamos acabados. A voz do Montes, grave e arrogante, respondeu. Os planos que me deste são um desastre, Daniela. Alguém fez asneira e não fui eu. Há componentes-chave que não estão documentados. Tens a certeza de que estes são os ficheiros corretos? O Estevão interveio, o tom nervoso. São os ficheiros da Lúcia. Ela trabalhou no projeto durante anos. Não percebo o que correu mal. A Daniela soltou uma gargalhada amarga. A Lúcia não é tão esperta como pensa. Provavelmente cometeu um erro nos seus cálculos. Montes, tu és o especialista. Arranja isto. O Montes resmungou. Não posso arranjar algo que não percebo. Preciso dos dados originais, não deste lixo. Se não me deres algo melhor, o sistema vai falhar à frente dos investidores, e serás tu a explicar por que prometeste algo que não consegues entregar. Parei a gravação, o coração a bater com uma mistura de triunfo e fúria. Estavam a cair na minha armadilha, exatamente como tinha planeado. Mas também estavam à procura dos dados originais, o que significava que não se renderiam facilmente. Precisava de me certificar de que o meu protótipo estava pronto para brilhar quando chegasse o momento. Passei o resto do dia a trabalhar na garagem, ajustando cada detalhe do meu sistema Solvida. Os painéis solares dobráveis brilhavam sob a luz da lâmpada, e a bateria zumbia com uma energia que parecia viva. Gravei outro vídeo, desta vez mostrando o sistema em ação, um gerador portátil que podia alimentar uma casa inteira com apenas algumas horas de sol. Enquanto gravava, uma lembrança atingiu-me. O Estevão e eu na garagem, há 1 ano, celebrando quando consegui que o sistema alcançasse 92% de eficiência. Ele tinha me abraçado sussurrando: És imparável, Lúcia. Agora, essas palavras eram um eco de traição. O telemóvel vibrou, tirando-me dos pensamentos. Era a Clara. Lúcia, verifiquei os servidores. A Daniela tentou descarregar mais ficheiros ontem à noite, mas só encontrou as especificações falsas. Estão em pânico total. Mas tem cuidado. Mais alguém acedeu aos servidores depois de nós. Acho que é o Montes. O meu estômago apertou-se. O Montes. Se era tão astuto como dizia o Diogo, podia suspeitar que os planos estavam manipulados. Respondi. Obrigada, Clara. Mantenha os olhos abertos. Se vires algo estranho, avisa-me. Nessa noite não consegui dormir. Fiquei a olhar para o teto, com a pen USB na mão, perguntando-me quanto mais conseguia suportar. A traição do Estevão doía-me como uma ferida aberta, mas o roubo da Daniela era um fogo que alimentava a minha determinação. Lembrei-me de uma tarde na universidade, quando o meu professor de engenharia me disse: Lúcia, a tua força não está nos teus cálculos, mas na tua capacidade de te levantares quando tudo desmorona. Naquela altura não percebia suas palavras. Agora eram o meu mantra. Na manhã seguinte, recebi um correio do Tomás. A impugnação da patente está pronta. Apresentei os documentos ontem, com os teus vídeos e notas como evidência. Mas a Daniela está a mexer os cordelinhos. Acho que sabe que estás por trás de algo. Tem cuidado. O aviso do Tomás pôs-me os nervos em franja, mas também me deu clareza. A Daniela estava assustada, e isso significava que o meu plano estava a funcionar. Liguei ao Diogo para confirmar o nosso próximo encontro e depois preparei-me para o dia. Faltavam 2 dias para a demonstração, e precisava de estar pronta para o golpe final.
Enquanto conduzia para o centro, o meu telemóvel vibrou novamente. Era uma mensagem do Estevão. Lúcia, por favor, falemos. A Daniela diz que estás a sabotar o projeto. Não quero que acabes em problemas. Deixa-me ajudar-te. A hipocrisia das suas palavras fez-me apertar o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele não me queria ajudar. Queria salvar-se a si próprio. Não respondi. Em vez disso, parei em frente à Novatec, olhando para o edifício de vidro que outrora foi o meu lar profissional. Em 2 dias, a Daniela tentaria vender o meu sonho aos investidores, e eu estaria lá, pronta para lhe arrancar a máscara. O sol erguia-se sobre a cidade, banhando os edifícios de vidro num resplendor dourado que parecia gozar com a tempestade que se avizinhava na minha vida. Era domingo, um dia antes da grande demonstração da Daniela perante os investidores do Dubai. O meu apartamento estava cheio de notas, diagramas e cabos, com o meu protótipo do Sol Vida a ocupar o centro da garagem como um troféu de guerra. Cada parafuso, cada painel solar era uma lembrança do que me tinham roubado e do que estava prestes a recuperar, mas a tensão tinha-me à beira do colapso. Sabia que amanhã seria o dia em que tudo se decidiria. O meu futuro, o meu legado, a minha vingança. Acordei com uma mensagem do Diogo, o investigador privado. Última entrega antes do grande dia. Encontra-te comigo no Parque Eduardo VII às 9h. Traz café e prepara-te para o inesperado. O seu tom enigmático pôs-me os nervos em franja, mas também acendeu uma faísca de esperança. Cada peça de evidência que o Diogo me tinha dado até agora tinha sido um cravo no caixão da Daniela e do Estevão. Se tinha mais alguma coisa, podia ser o golpe final. Enquanto me preparava, revisei o telemóvel. Havia um correio do Tomás, o meu advogado. Lúcia, a impugnação da patente está a ganhar terreno. Os documentos que enviaste são irrefutáveis, mas a Daniela está a pressionar os seus contactos legais para atrasar o processo. Mantém-te alerta e boa sorte amanhã. O aviso do Tomás era um eco do que já sabia. A Daniela não se renderia sem lutar. Mas eu também não. Cheguei ao parque com um café na mão, o ar fresco carregado com o aroma dos eucaliptos e o murmúrio dos vendedores ambulantes que instalavam as suas bancas. O Diogo estava sentado num banco, com a sua pasta gasta ao lado e uma expressão que misturava satisfação e cautela. Lúcia, disse, apontando para o banco. Senta-te. Isto é o grande final. Antes de seguir, de onde nos lês hoje? Partilha nos comentários, adoramos saber da nossa comunidade global. Se esta história te está a aprender, subscreve para não perderes o clímax que se avizinha. Achas que a Lúcia está pronta para enfrentar a Daniela e o Estevão? O que farias no lugar dela neste momento crucial? Dá-nos a tua opinião, queremos ler-te. O Diogo abriu a pasta e tirou uma carpeta fina, mas cada folha que continha era um míssil. Encontrei o elo perdido, disse, a voz baixa. A Daniela não só está a desviar fundos da Novatec para a Sol Energia S.A., também está a trabalhar com uma rede de consultores externos que sabem que a patente é fraudulenta. O Ricardo Montes, o técnico que contrataram, não é só um mercenário. Tem um historial de ajudar empresas a falsificar dados técnicos para inflar o valor dos seus projetos. E olha para isto. Passou-me uma série de correios eletrônicos entre a Daniela e o Montes. Li o primeiro, o coração a bater com força. Montes, os investidores estão nervosos. O sistema não está a funcionar como prometemos. Preciso que fabriques um relatório técnico que faça parecer que estamos perto de resolver os problemas. Não me importa se tens de inventar os dados. A resposta do Montes era igualmente incriminatória. Isso vai custar-te extra, Daniela, mas posso fazer com que o sistema pareça funcional no papel. Só não me peças para o fazer funcionar a sério. Os planos que me deste são lixo. Isto é ouro puro, disse, a voz a tremer de emoção. Se apresentarmos isto aos investidores, a Daniela não terá onde se esconder. Não tão depressa, avisou o Diogo. O Montes é astuto, está a cobrir os rastos. Encontrei evidência de que tentou rastrear as alterações nos servidores da Novatec. Não sabe que foste tu, mas suspeita que alguém manipulou os ficheiros.
Se a Daniela ligar os pontos, pode tentar culpar-te antes de conseguires expô-la. Assenti, sentindo o peso das suas palavras. Então precisamos de agir primeiro. Tens mais alguma coisa? O Diogo sorriu, tirando mais uma gravação. Ouvi isto. É de ontem à noite no gabinete da Daniela. Liguei os auscultadores e reproduzi o ficheiro. A voz da Daniela era um turbilhão de pânico. Estevão, os investidores chegam amanhã e o sistema continua sem funcionar. O Montes diz que os planos estão mal, but não consegue dizer como. Isto é um desastre. O Estevão respondeu, a voz tensa. Disseste que isto seria fácil, Daniela, que a Lúcia não suspeitaria. Agora está a impugnar a patente, e se descobrir o da Sol Energia, estamos acabados. A Daniela soltou um grito frustrado. Cala-te, Estevão. Não preciso das tuas queixas. Preciso que o Montes arranje o sistema. Senão, perdemos os 40 milhões. Parei a gravação, a mente a correr a 1000 a hora. Estavam à beira do colapso, exatamente onde os queria. Mas também estavam desesperados, e o desespero podia levá-los a fazer algo drástico. Diogo, preciso que leves isto à polícia depois da demonstração de amanhã, disse. Não antes. Quero que a Daniela e o Estevão se afundem à frente dos investidores primeiro. O Diogo arqueou uma sobrancelha. Isso é arriscado, Lúcia. Se os expuseres publicamente, podem tentar algo contra ti. Tens a certeza? Mais que nunca, disse, a voz firme. Amanhã, a Daniela vai mostrar um sistema que não funciona, e eu estarei lá, com o meu protótipo, para lhes mostrar a verdade. Regressei ao apartamento com a carpeta do Diogo apertada contra o peito. A garagem tinha se tornado no meu santuário, um local onde o zumbido do meu protótipo Solvida me lembrava por que estava a lutar. Passei o resto do dia a rever cada componente, certificando-me de que tudo estava perfeito. Gravei um vídeo final, mostrando o sistema em ação. Os painéis solares desdobrando-se com um estalido suave, a bateria a carregar em minutos, o ecrã mostrando 92% de eficiência. Isto não era só um invento, era o meu legado, a minha forma de levar luz a quem vivia na escuridão. Enquanto trabalhava, uma lembrança atingiu-me. O Estevão e eu numa aldeia remota há 1 ano, a instalar um protótipo inicial. As crianças da aldeia rodeavam-nos, rindo enquanto as luzes se acendiam pela primeira vez nas suas casas. O Estevão tinha me pegado na mão, os olhos brilhando de orgulho. É por isto que trabalhas, Lúcia, disse-me. Por momentos como este. Agora, essa lembrança era uma faca, mas também uma lembrança do que estava em jogo. Não deixaria que a Daniela e o Estevão me roubassem. O telemóvel vibrou, tirando-me dos pensamentos. Era uma mensagem da Clara. Lúcia, a Daniela está a mexer céus e terra. Contratou outro técnico para rever o sistema esta noite. Acho que suspeitam que os planos estão manipulados. Tem cuidado. O meu estômago apertou-se. Se a Daniela descobrisse a minha sabotagem antes da demonstração, tudo podia desmoronar-se. Respondi. Obrigada, Clara. Mantenha os olhos abertos. Se vires mais alguma coisa, avisa-me. Nessa noite, não consegui dormir. Sentei-me na garagem, olhando para o meu protótipo sob a luz tênue da lâmpada. Cada zumbido, cada lampejo dos painéis, era uma promessa de que não me renderia. Mas também havia medo. E se a Daniela encontrasse uma forma de fazer o sistema funcionar? E se o Montes descobrisse as minhas alterações? Obriguei-me a respirar fundo, lembrando-me das palavras da minha mãe há anos, quando perdi uma bolsa na universidade. Lúcia, o mundo vai bater-te, mas o que importa é como te levantas. Na manhã seguinte, acordei com o som do telemóvel. Era uma mensagem do Estevão. Lúcia, por favor, não faças nada amanhã. A Daniela diz que estás a sabotar o projeto, e se continuares, acabarás na prisão. Deixa-me arranjar isto. A hipocrisia das suas palavras fez-me cerrar os dentes. Ele não queria arranjar nada. Queria proteger a sua parte do saque. Não respondi. Em vez disso, preparei-me para o dia mais importante da minha vida. Vesti um fato preto simples, com o cabelo apanhado num coque profissional. Queria parecer derrotada, mas digna.
Alguém que tinha perdido tudo, mas continuava de pé. Às 10 da manhã, conduzi até a Novatec. O edifício de vidro brilhava sob o sol, uma lembrança dos anos que passei ali, sonhando mudar o mundo. Estacionei do outro lado da rua, observando o carro da Daniela e a carrinha do Estevão no estacionamento. Também havia um Mercedes preto que não reconheci. Provavelmente os investidores. A minha mochila estava no banco traseiro, com o meu protótipo cuidadosamente embalado. Era a altura. Entrei no edifício com o passe de visitante que a Clara me tinha arranjado. A recepcionista, uma rapariga nova que não me reconheceu, deixou-me passar sem perguntas. Subi ao 15º andar, onde se realizaria a demonstração. O laboratório estava cheio de atividade. Técnicos a ajustar equipamentos, a Daniela a dar ordens com um sorriso tenso, o Estevão de pé num canto, olhando para o telemóvel nervosamente. E ali, no centro da sala, estava o seu protótipo, uma imitação barata do meu sistema Solvida, com painéis que pareciam impressionantes, mas que não conseguiam cumprir o prometido. Os investidores, 3 homens e uma mulher com fatos caros, estavam sentados numa mesa em frente ao equipamento. A Daniela viu-me entrar e o seu sorriso vacilou por um segundo. Lúcia, disse, a voz carregada de falsa cortesia. Que surpresa! O que fazes aqui? Só queria ver a demonstração, disse, mantendo o tom neutro. Afinal de contas, trabalhei neste projeto durante anos. Os investidores olharam para mim com curiosidade. Um deles, um homem mais velho com cabelo prateado, falou: É a Lúcia Vargas? A Daniela mencionou que fez parte da equipa inicial. Fui a criadora do sistema, disse, olhando a Daniela diretamente nos olhos. Mas parece que houve um mal-entendido sobre a autoria. O rosto da Daniela endureceu, mas antes que pudesse responder, o Estevão interveio. Lúcia, por favor, não faças isto. Não é a altura. Ignorem-na, disse a Daniela, recuperando a compostura. Comecemos a demonstração. O técnico ligou o sistema e os painéis começaram a girar com um zumbido fraco. O ecrã mostrou uma eficiência de 48%, muito abaixo do que a Daniela tinha prometido. Os investidores franziram o sobrolho, murmurando entre eles. A Daniela tentou manter a calma, explicando que estavam a ajustar detalhes técnicos, mas o pânico nos seus olhos era evidente. Senhores, disse dando um passo em frente. Se me permitirem, gostaria de vos mostrar a versão real do Solvida. A Daniela virou-se para mim furiosa. Lúcia, sai daqui imediatamente. Mas os investidores já estavam interessados. Deixem-na falar, disse a mulher do grupo, com um tom autoritário. Tirei o meu protótipo da mochila e liguei-o em minutos. Enquanto o acendia, expliquei. Este é o sistema que desenhei durante 4 anos, com uma eficiência de 92%. Os planos que a Daniela está a usar são incompletos, por isso é que o sistema deles não funciona. O zumbido do meu protótipo encheu a sala, e o ecrã mostrou uns impressionantes 92,3% de eficiência. Os investidores levantaram-se, impressionados, enquanto a Daniela e o Estevão ficaram congelados. A verdade estava à vista, e não podiam fazer nada para a deter. O laboratório da Novatec estava em silêncio, salvo pelo zumbido constante do meu protótipo Solvida, que brilhava sob as luzes fluorescentes como um farol de verdade. O ecrã mostrava 92,3% de eficiência, um número que ecoava na sala como um martelo batendo numa bigorna. Os investidores, 4 figuras imponentes em fatos caros, tinham se levantado das suas cadeiras, os olhos alternando entre o meu sistema e a tentativa patética da Daniela, que mal alcançava 48%. A Daniela estava rígida, o rosto pálido, com um lampejo de pânico que não conseguia ocultar. O Estevão, no canto, parecia querer desaparecer, o telemóvel esquecido na mão. E eu, Lúcia Vargas, estava no centro de tudo, segurando a minha criação como um escudo contra as suas mentiras. Isto é impossível, balbuciou a Daniela, a voz a tremer enquanto apontava para o meu protótipo. Esse sistema não pode ser. Ela foi despedida. Não tem acesso aos nossos recursos. Não precisava dos vossos recursos.
disse, a voz firme, cortando o ar como uma faca. Este sistema desenhei-o na minha garagem, com os meus próprios materiais, durante 4 anos. Os planos que vocês estão a usar, acrescentei, olhando a Daniela diretamente nos olhos. Estão incompletos porque os roubaram. E não só isso, tentaram vendê-los a estes senhores como se fossem vossos. A mulher investidora, uma executiva de meia idade com um corte de cabelo elegante e um olhar afiado, deu um passo em frente. Senhora Vargas, está a dizer que este sistema, o que acabamos de ver funcionar, é sua criação e que a Novatec o apresentou como próprio sem a sua autorização? Exatamente, respondi, tirando um envelope da minha mochila. Aqui tenho provas, vídeos dos testes iniciais, notas de design, fotografias da minha oficina em casa, tudo datado meses antes de a Daniela registrar a patente. Entreguei o envelope ao homem de cabelo prateado, que parecia liderar o grupo. Também tenho evidência de que a Daniela e o Estevão, o meu ex-marido, criaram uma empresa fantasma chamada Sol Energia S.A. para desviar fundos da Novatec e vender a minha tecnologia. O laboratório encheu-se de murmúrios. Os investidores folheavam os documentos, as suas expressões passando da curiosidade à fúria. A Daniela tentou intervir, a voz aguda. Isto é ridículo. A Lúcia está a mentir. Ela usou os recursos da Novatec para desenvolver este sistema. Legalmente pertence-nos. Legalmente? Repliquei, incapaz de conter uma gargalhada amarga. Daniela, tu própria me felicitaste pelos avanços do Solvida no teu gabinete. Prometeste-me uma promoção, uma parceria, e agora dizes que é teu? Por que então o vosso protótipo não funciona? Por que os vossos planos só alcançam 48% de eficiência? O homem de cabelo prateado, cujo nome soube depois que era Khalid Al-Mansur, levantou uma mão para silenciar a Daniela. Senhora Torres, prometeu-nos um sistema com 90% de eficiência. Mostrou-nos especificações que, segundo disse, eram revolucionárias. Mas o que vimos hoje é um fracasso. E agora, a senhora Vargas apresenta-nos um sistema que cumpre exatamente o que prometeu. Explique isso. A Daniela abriu a boca, mas não saiu palavra alguma. A sua máscara de confiança estava a desmoronar-se, e pela primeira vez, vi medo genuíno nos seus olhos. O Estevão deu um passo em frente, a voz trêmula. Lúcia, por favor, não faças isto. Podemos arranjar as coisas. Não tens de... Arranjar? Cortei-o, a voz ecoando na sala. Estevão, ajudaste a Daniela a roubar o meu trabalho. Assinaste documentos para desviar dinheiro da Novatec. Achas que umas desculpas vão apagar isso? Os investidores olharam-se uns aos outros, e a mulher, que se apresentou como Aisha Khan, falou com um tom gélido. Senhora Torres, investimos 1 milhão de euros como adiantamento, baseados nas suas promessas. Se o que a senhora Vargas diz é verdade, estamos perante um caso de fraude. Exijo uma explicação imediata. Antes de seguir, de onde nos lês hoje? Escreve-nos nos comentários. Adoramos conectar com a nossa comunidade global. Se esta história te está a emocionar, subscreve para não perderes o desfecho. O que achas da coragem da Lúcia ao enfrentar a Daniela e o Estevão? Achas que deveria perdoar o Estevão ou seguir em frente com o seu plano? Partilha a tua opinião. Queremos saber. A Daniela tentou recuperar o controlo, a voz subindo de tom. Senhores, garanto-vos que isto é um mal-entendido. A Lúcia foi uma funcionária descontente que tentou sabotar o nosso trabalho. O incidente da semana passada, quando alguém entrou nos nossos servidores, foi obra dela. Está a tentar destruir-nos. O Khalid arqueou uma sobrancelha. E tem provas disso? As câmaras... Começou a Daniela, mas parou, percebendo que não havia nada concreto. O suposto roubo na Novatec não tinha um rosto claro, e eu sabia que não me podiam ligar diretamente. As câmaras não mostram nada, disse mantendo a calma. Mas eu tenho gravações. Tirei a pen USB que o Diogo me tinha dado e liguei-a ao meu portátil. Reproduzi o ficheiro mais recente, a conversa entre a Daniela, o Estevão e o Montes. A voz da Daniela encheu a sala. Os investidores chegam amanhã
E o sistema continua sem funcionar. Montes, arranja isto, ou estamos acabados. Depois, o Estevão. Disseste que isto seria fácil, Daniela, que a Lúcia não suspeitaria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os investidores olhavam para a Daniela com uma mistura de incredulidade e desprezo. A Aisha Khan foi a primeira a falar. Isto é inaceitável. Não só nos enganaram, como tentaram culpar a verdadeira inventora. Senhora Vargas, está disposta a trabalhar conosco diretamente? Assenti, o coração a bater com força. Claro, o meu objetivo sempre foi levar energia limpa a comunidades que precisam. Podem contactar o meu advogado, Tomás Rivera, para discutir um acordo de licença. A Daniela deu um passo na minha direção, o rosto contorcido pela fúria. Não podes fazer isto, Lúcia. Isto é meu. Construímo-lo na Nova Tech. Não, Daniela, disse, a voz fria mais firme. Tu roubaste o meu trabalho, e agora todos o sabem. Desliguei o meu protótipo e comecei a guardá-lo na mochila, ignorando os protestos da Daniela. Os investidores já estavam a discutir entre eles, e o Khalid aproximou-se de mim. Senhora Vargas, isto é impressionante. Queremos organizar uma reunião formal consigo esta semana. Quão depressa pode ter o sistema pronto para a produção? Já está pronto, disse, sorrindo pela primeira vez no que parecia uma eternidade. Posso começar a trabalhar convosco imediatamente. Enquanto saía do laboratório, com a mochila ao ombro, a Daniela alcançou-me no corredor. Lúcia, espera, disse, a voz quebrando-se. Podemos arranjar isto. Dou-te 10% da Sol Energia. Por favor, não faças isto. Parei e olhei para ela, sentindo uma mistura de pena e desprezo. Tu não tens nada para me oferecer, Daniela. A tua empresa está baseada numa mentira, e os teus investidores sabem-no. Isto acabou. Caminhei para o elevador, deixando para trás as suas súplicas. Mas quando as portas se fecharam, o Estevão estava lá, bloqueando o meu caminho. Lúcia, por favor, disse, os olhos cheios de lágrimas. Não queria que terminasse assim. Amo-te. Não me amas, disse, a voz a tremer de fúria contida. Se me tivesses amado, nunca terias assinado esses documentos. Nunca terias subido para aquele iate com ela. Nunca terias destruído a nossa vida. As portas do elevador abriram-se e saí sem olhar para trás. Nessa noite, fiquei num hotel no centro da cidade. Não podia voltar ao apartamento, não depois de tudo. O eco da voz do Estevão continuava na minha cabeça, mas não era amor o que sentia. Era perda. Perda do que acreditei que tínhamos, dos sonhos que partilhamos. Mas também havia algo novo. Uma força que não sabia que tinha. Tinha enfrentado a Daniela e o Estevão à frente dos investidores e tinha ganho. O meu protótipo, a minha verdade, tinha brilhado mais que as suas mentiras. Na manhã seguinte, encontrei-me com o Tomás no seu gabinete. Lúcia, o que fizeste ontem foi incrível, disse, folheando os documentos da impugnação da patente. Os investidores já nos contactaram. Estão a oferecer um acordo de 50 milhões para licenciar a tua tecnologia. E a polícia está a investigar a Daniela e o Estevão por fraude e peculato, graças às provas do Diogo. E a patente? Perguntei, a voz ainda carregada da adrenalina do dia anterior. Com as tuas provas, a patente será tua em semanas, disse o Tomás. A Daniela não tem nada sólido para se defender. E com as gravações, a evidência financeira e a tua demonstração, a Sol Energia S.A. está morta. Assenti, sentindo um alívio que não conseguia descrever. Mas também havia uma sombra. O que acontece ao Estevão? Perguntei. O Tomás suspirou. Está a cooperar com a polícia. Parece que a Daniela o manipulou, mas isso não o isenta. Pode enfrentar alguns anos por conspiração. Depende de quanto ajudar na investigação. Não disse nada. Uma parte de mim queria odiá-lo, mas outra só sentia pena. O Estevão tinha escolhido o dinheiro em vez do nosso amor, e agora estava a pagar o preço. Nessa tarde, encontrei-me com a Clara no seu loft. Lúcia, és uma lenda, disse, abraçando-me.
O que fizeste ontem? Ninguém poderia ter feito melhor. Não tenho tanta certeza, disse, sentando-me no seu sofá. Ganhar não se sente como esperava. Ainda dói. A Clara pegou-me na mão. Isso é porque és humana. Mas olha para o que conseguiste. Não só recuperaste o teu projeto, estás prestes a mudar o mundo. Sorri, embora o coração continuasse pesado. Quero que trabalhes comigo, disse. Quando lançarmos o Sol Vida, vou precisar de alguém que gira a parte visual, a comunicação. Ninguém o faz melhor que tu. A Clara riu-se, os olhos brilhando. Estás a oferecer-me um emprego? Porque aceito. Vamos levar luz a cada canto que precise. Nessa noite, sozinha no meu quarto de hotel, abri uma garrafa de vinho e brinquei por mim mesma. Não era a vitória amarga da vingança, mas algo maior. A certeza de que o meu trabalho importava. Lembrei-me de uma noite na universidade, quando o meu professor de engenharia me disse: Lúcia, os inventos não mudam o mundo. As pessoas que lutam por eles, sim. Agora, percebia o que queria dizer.